Olá, amigos da TV Justiça. Está no ar mais uma edição do programa Prova Final. Este programa é uma parceria da Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes e da TV Justiça. Eu sou o André Barros, sou professor de Direito Civil e hoje vim tratar com os senhores de um assunto interessantíssimo. Vamos falar hoje sobre alimentos. Como os senhores já sabem, o nosso programa ele é sempre dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, tema do dia, abordaremos os principais aspectos, os principais pontos que são exigidos a respeito de alimentos em provas, em exames de ordem e em concursos públicos. No segundo bloco, pergunte ao professor, responderemos as 5 perguntas que foram enviadas pelos nossos alunos. E por fim, no terceiro e último bloco, X da questão, analisaremos 2 questões exigidas em exames de ordem anteriores. Vamos ao tema do dia. E hoje o tema do dia é alimentos. E você, sabe o que são os alimentos? Alimentos nada mais são do que prestações que são devidas de uma pessoa a outra, com o objetivo de garantir a sobrevivência digna daquele que não consegue se manter com os seus próprios meios. Ou seja, os alimentos são prestações que têm por objetivo garantir a vida digna daquela pessoa que não consegue se sustentar com aquilo que tem ou com aquilo que ganha em razão do seu trabalho. Observe, meus amigos, o objetivo dos alimentos é sempre garantir a vida, mas não a vida de qualquer forma, é garantir a vida digna daquele ser humano que não consegue se manter, que não consegue se alimentar, que não consegue morar, que não consegue se cuidar com aquilo que efetivamente recebe em razão do seu trabalho ou em razão daquilo que ele tem guardado, dos seus recursos disponíveis. Observe, muitas pessoas me perguntam, professor, mas os alimentos eles devem garantir o quê? Somente aquilo que a pessoa efetivamente está consumindo, Vejam, cuidado, gente. Alimento não necessariamente se restringe ao quê? A somente a refeição, muito pelo contrário. Deve compreender não somente a refeição da pessoa, mas também o vestuário dessa pessoa, deve garantir a moradia da pessoa que está necessitando, deve garantir a saúde da pessoa, eventualmente, por que não, até mesmo a sua educação e lazer. Observe, o objetivo dos alimentos é garantir efetivamente uma vida digna àquele que precisa. Professor, desculpe perguntar, mas como é que são fixados os alimentos? Cuidado. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que, de um lado, eu tenho uma pessoa que está pedindo os alimentos e, de outro lado, uma pessoa que está sendo cobrada desses alimentos. Como é que se chamam esses personagens aí dos alimentos? De um lado, a pessoa que está sendo requerida, a pessoa que está sendo cobrada dos alimentos, nós denominamos de alimentante. Quanto a isso, é dificílimo o aluno errar em exame de ordem, em concursos públicos, esse ponto. Agora, e com relação à pessoa que pede? A pessoa que pede é o alimentado? Já escutou essa expressão, não é mesmo? Alimentado? Não, meus amigos. Quem pede os alimentos é o alimentando. Tome cuidado. O credor dos alimentos é o alimentando. O devedor é o alimentante. Ok? Não utilize, principalmente em concursos, em provas discursivas, a palavra, a expressão alimentado. Poxa, professor, mas eu já vi decisões falando alimentado. Cuidado, é um equívoco, ok? Quem pede os alimentos é o alimentando, é o credor. Ele precisa ser alimentado. Eu costumo até brincar com os nossos alunos de sala de aula e falar o seguinte, olha, se ele já estivesse alimentado, ele não precisaria pedir os alimentos. É uma brincadeira? É uma brincadeira para que você se lembre efetivamente do assunto na sua prova e não se atrapalhe. A pessoa que pede os alimentos é o alimentando. A pessoa que é cobrada dos alimentos é o alimentante. E como é que é fixado os alimentos? Você tem que efetivamente observar quem é o credor e quem é o devedor dos alimentos. É somente da análise, uma análise subjetiva, da capacidade patrimonial de um e da necessidade do outro, é que efetivamente nós podemos fixar o valor dos alimentos.
é o que a doutrina civilista denomina de binômio necessidade-possibilidade. Eu observo a necessidade daquele que pede, do credor, do alimentando, e verifico a possibilidade daquele que está sendo cobrado, do devedor. Ele tem condição de pagar alimentos? Até que preço? É da conjugação desse binômio, necessidade, possibilidade, que o juiz efetivamente irá fixar o valor que uma pessoa deve a outra a título de alimentos. Só que cuidado. A aplicação desse princípio da razoabilidade, muita gente acha que é afastado por uma regra que é muito comum nos tribunais, que seria a regra, costumam falar, a regra do 1/3. Já ouviu falar disso? Muita gente acha que o juiz, ao fixar os alimentos, ele deve observar o quê? Observar o quanto a pessoa ganha, a pessoa que será condenada a pagar os alimentos, e fixar o valor desses alimentos na proporção de 1/3 dos rendimentos do devedor. Cuidado, meus amigos. Vejam, essa regra de 1/3 dos rendimentos do devedor, veja, é uma regra que ignora a necessidade de quem? A necessidade daquele que pede. Essa regra do 1/3, embora ela seja muito comum em decisões jurisprudentes, nas decisões dos nossos tribunais, aos poucos os tribunais têm abandonado isso. Têm observado o quê? Tem que ser analisado o caso concreto. Qual é a possibilidade de um e qual é a necessidade do outro? É em razão desses elementos que deve ser fixado, e não na regra de 1/3. Ok? Ficou bem claro aqui? Vamos lá, meus amigos. Professor, mas espera aí. Me diga uma coisa. Como é que o juiz fixa os alimentos se houver mais de um filho, por exemplo, pedindo a prestação alimentícia? Exemplo, a pessoa tem um filho com um relacionamento com uma mulher, o pai teve um filho com um relacionamento com uma mulher e teve outro filho num relacionamento com outra mulher. Os dois filhos estão pedindo os alimentos. Eu indago aos senhores, o juiz, ele deve fixar o valor dos alimentos exatamente na mesma base? Isto é, os alimentos devidos para os filhos devem ser sempre iguais, idênticos? Num primeiro momento, a tua resposta, eu até imagino, deve ser qual? Deve ser no sentido de que sim, poxa, professor, princípio da igualdade. Eu tenho que tratar de forma igual os iguais, eu não posso estabelecer desigualdade entre os filhos. Será? Imagine o seguinte, essa pessoa que teve 2 filhos, tem um filho que mora no interior, que é perfeitamente saudável. Mora no interior, uma cidadezinha pequena, 5 mil habitantes, não tem nem escola particular nessa cidadezinha, ele vai lá, frequenta escola pública. Qual será a necessidade de um menor numa cidade desse tamanho para suprir todas as suas necessidades? Meus amigos, 1.000, 2.000 reais, esse menor vai ser praticamente um milionário na cidade. Observe o exemplo concreto. Agora vejam, imagine que esse mesmo pai, o outro filho dele, nasceu aqui em São Paulo e tem um problema de deficiência mental. Precisa por dia, 24 horas, de uma enfermeira ao lado dessa criança. A criança pode se engasgar, pode falecer, tem cuidados constantes, não pode dormir a pessoa do lado dela, porque senão ela pode se engasgar no meio da noite e eventualmente vir a falecer. Então veja, cuidados constantes. Escola especial, qual será o valor do custo da manutenção da vida digna dessa criança aqui em São Paulo? Será que a necessidade dessa criança aqui em São Paulo é a mesma do irmão dela que mora lá no interior? Efetivamente não. Então vejam como a aplicação de simples critérios matemáticos, ou de uma igualdade ser uma razão de ser, uma igualdade abstrata, no caso concreto, ela pode gerar o quê? Distorções dentro do direito, soluções que não sejam condizentes com a realidade. Então não tenho dúvidas alguma ao afirmar, inclusive recomendar que em concurso, caso seja indagado sobre a possibilidade de filhos terem os alimentos fixados em uma base distinta, você efetivamente responder o quê? Efetivamente responder que sim, que eles